Boa noite! Boa noite, Fernando, tudo bem? E aí, Sandra, tudo certo? Muito frio, né? Tudo certo, bastante frio. O pessoal ali, eu estou olhando, entrando na nossa live, né? E acredito que eles estão bem quentinhos, perto do ar-condicionado, do fogão a lenha. Aqui em São Marcos deve estar uns 2 graus, não 5. Dá mais frio que aí em Salvador, É, eu em olhei aqui Montenegro. agora no meu celular aqui, está dizendo 5 graus, 5 graus. Mas é o É, friozinho chegando, precisa, né? Para matar os borrachudos que tem na lavoura, precisa o frio. todas as pestes do inverno, né? E Sim, a precisa agricultura dar agradece, cabo, né? Isso é, aí. precisa dar cabo dessas pragas que tem do calor, então também o frio É faz isso bem, aí. como tudo, Faz bem, tudo sim. na vida. Isso aí. Sandra, muito obrigado por atender o nosso convite para vir dar o teu testemunho de fé. A gente na região serrana já conversou com a Solange, né, de Antônio Prado, e hoje nós vamos a São Marcos, porque né, a região serrana aí são alguns municípios, depois tu até pode falar um pouquinho disso. Com Então a gente já certeza. passeou um pouquinho em Antônio Prado, e essas lives está sendo isso, a gente poder passear um pouco, fazer a visita para o pessoal, tomar um chimarrão virtual com as pessoas e É isso conversar aí. um pouco, que sempre é bom, né? Porque a gente hoje não dá muito valor para a conversa, a gente está muito em função das mídias sociais, às vezes a gente está super depressivo, está de mal com a vida, está angustiado, está reclamando de tudo, porque falta um bom papo. A gente sabe, por exemplo, nossos avós, nossos bisavós, né? Eles estavam sempre tomando Aham. um chimarrão, eles estavam sempre comendo uma pipoca, eles estavam sempre se visitando, e visitar-se, conversar, trocar uma ideia é maravilhoso. E hoje a gente já está chegando na live 26, hein, do Testemunho de Fé. Opa. 2 por dia são Aham. 52. 52 é o número de semanas do ano. Se a gente estivesse fazendo uma conversa por semana, nós já teríamos passado um ano inteiro conversando com uma pessoa por semana. Mas já, como somos sempre quatro conversas, 4 testemunhos de fé por semana, em 3 meses a gente já está conversando com 52 pessoas. E hoje é o teu dia, te acolho com muito carinho, seja muito bem-vindo, as pessoas também da região serrana que vem contigo também para te assistir, todo o nosso Isso povo aí. aqui do Cenáculo da Diocese de Montenegro, outras dioceses, arquidioceses, sejam todos muito bem-vindos e vamos escutar um pouco a história, a vida, o testemunho de fé da nossa irmã Sandra Menegus. Toca a ficha, querido. Então, agradecer, Petri, pelo convite. Eu fiquei muito, muito feliz. Eu adoro assistir as lives, sabe? Geralmente eu não consigo, mas quase sempre eu tô ali clicando no coraçãozinho. As histórias mexem com o meu coração, sabe? Tem cada histórias lindas, tem cada testemunho de vida que a gente sempre, eu sempre digo para mim mesma, cada um tem seu livro, né? Cada um escreve a sua história. E nem toda história ela é feliz, né? Sempre tem aquela dor, aquele sofrimento, e a pessoa vem aqui para contar, sem vergonha, sem ressentimento, porque o Cenáculo de Maria, ele é nossa família, e da nossa família a gente não esconde nada, né? Indiferente de que cidade é o Cenáculo, acho que é uma família só. Eu vou começar me apresentando, então. Eu sou Sandra Corso Menegusso. Eu sou vacariana, né? Na verdade, eu nasci em Vacaria e hoje eu resido aqui em São Marcos desde os meus 7 anos de vida. Mas a minha cidade natal é Vacaria. Então, logo aqui pertinho, né? Eu faço parte do cenáculo da região serrana. Então, por que região serrana? Porque somos municípios vários que participam de um grupo. São Marcos, Antônio Prado, IP, Nova Roma, né? Tem Campestre da Serra, que agora entrou com a gente, Santa Teresa também já entrou, ainda continua com nós, né? Então, são municípios que a gente faz os retiros juntos. Eu tenho 51 anos, meu pai é falecido já, há 31 anos, né? Alcides Corso.
Ele, assim, eu tive muito pouco contato com ele, depois eu vou contar essa história para vocês. A minha mãe, Zélia Montanari, hoje ela tem 78 anos, desfruta de uma saúde maravilhosa. Ela tem muita saudade dos bailinhos, né, da terceira idade. E agora trancaram ela em casa, ela tá furiosa de brava, né? Mas faz parte, é assim mesmo, eu disse pra ela. Vai enferrujar as canelas, mas depois tudo bem. Eu sou casada há 26 anos, né, com Gilberto Menegúcio, agricultor, e tenho 2 filhos. Então, a Rafaela, de 22 anos, estuda agronomia, e o meu filho, João Vitor, né, que trabalha na agricultura, de 19 anos. Umas paixões de filho, eu só agradeço por ter eles ao meu lado. Eu sou a mais pequenininha da casa, eles são os maiores, tá? Então, quando a gente tem filho, até que eles são pequenos, até 12, 13 anos, a gente acompanha. Depois eles nos podem. Isso faz parte. Moro na agricultura, então, há 26 anos, né? Antes desse período, morava na cidade. Então, podia dizer assim que estou realizada por morar na agricultura, estou realizada por ser uma agricultora. Não foi fácil no começo, né, se acostumar com a lida, mas hoje eu dou muito valor, muito valor para esse trabalho. Há 2 anos eu estou à frente de um Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares aqui de São Marcos, onde é uma empresa, né, uma empresa que tem 1.400 associados, e a gente trabalha em prol desses agricultores. Eu adoro esse trabalho. Em 55 anos, sou a primeira mulher a entrar na presidência do sindicato, então, para mim, foi uma barra também, né? Eu tive que aprender muito, não foi assim do nada que eu caí aqui, não foi de paraquedas, né? Mas foi aprendendo lá na agricultura, né? A vivência. Eu acho que eu aprendi a lida do campo, a lida da agricultura, e hoje eu consigo estar aqui na frente de uma entidade, solucionando problemas para eles e também levando um pouquinho de melhor para eles, né? E eu gosto muito de visitá-los, eles também vêm me visitar, então essa é um pouco da minha trajetória aqui no meu trabalho. Falar um pouco do Cenáculo de Maria, né, Petri? Não sei se tu faz alguma pergunta, mas eu já tô indo, né? Vai tocando. Eu falo muito, até... Eu procuro falar o menos possível, porque o objetivo é justamente a gente poder ouvir as pessoas, né, compartilhar a sua vida. Eu falo muito e vocês têm que me cortar de vez em quando, tá? Porque vai passar a hora da live e eu tô falando, né? Então, aqui, como conheci o movimento Cenáculo de Maria, e eu quero contar que foi muito emocionante, eu ia na igreja, aqui na nossa matriz, e cada vez que eu ia na missa, de vez em quando tinha os azulzinhos lá na frente. Essa camisa bonita, né? O pessoal se encantava bonito, né? Fazia aquelas celebrações belíssimas. Eu disse, mas um movimento legal esse aí, né? Que turma bacana. Mas nunca ninguém me convidava para conhecer o Senado. E eu também não me oferecia. E eu venho assim de um casamento que meu marido não gosta de participar de retiros. Ele não gosta de movimento nenhum. Já convidaram para ECC, lareira, cursilho, ele sempre diz que não. Então, a minha intenção era participar de um que fosse só, né, para mim. E um certo dia, foi em 2009, uma amiga minha me procurou, e eu gosto muito dela, da Marlene Santini, né, amiga do coração, e ela pediu se eu queria fazer o retiro. Mas isso foi em outubro. Daí ela me passou as datas, e eu disse, Marlene, nessa data eu não poderia ir mesmo, né? Eu tinha outro compromisso já agendado, mas para mim foi uma grande tristeza, porque eu disse, poxa vida, né? Agora que eu tinha a possibilidade de conhecer o Cenáculo, eu não consegui ir. Daí passou aquele fim de ano, chegou, ela disse que ia ter próximos, né? Eu digo, bom, no próximo ela me convida de novo.
Chegou o mês de março ali, nada da Marlene me procurar. E eu disse, ela me esqueceu, agora eu não vou mais poder fazer o cenáculo. E daí eu disse, eu vou ligar para ela. Peguei o telefone, na época não tinha WhatsApp, né? Era só no fixo. Peguei, liguei para ela e daí, Marlene, vai ter um retiro do cenáculo? Diz ela, sim, sim, fim de abril vai ter um retiro. E tá aberta a minha vaga ou tu já me esqueceu? Daí ela disse assim, não, tá aberta, né? Mas veio com a ficha faceira e mais faceira do que eu, né? Para mim foi assim, o retiro foi dia 29, 30 de abril e 1º de maio, eu lembro. Foi por aí, não lembro bem a Que data, mas ano? foi por aí. Que ano? 2010, 2010. Então 10 fez aninhos, 10 então. anos, 10 anos já de Senac. E eu vinha já de um retiro do Emaús, né? Eu fiz Emaús em 1988 e eu tinha 19 anos na época. E eu sempre fui muito participativa do Emaús, do grupo de Emaús. O nosso grupo durou uns 23 anos. Então, eu achando que ir para o Cenáculo, eu já ia conhecer o que era, né? Eu já ia ter uma noção do que era, né? Mas chegando lá no retiro, assim, toda metida, isso aqui eu já conheço, né? O que eles vão falar ali eu conheço, né? E na verdade eu não conhecia nada, né? Foi tudo novo, foi tudo muito maravilhoso, né? O cenáculo para mim foi nota 1000, né? Até hoje eu levo no coração. Eu vou puxar assim bastante um pouco da minha história, o porquê me faz perseverar tanto no movimento, o que me faz perseverar tanto em Maria, né, no amor de Maria, no amor de Jesus, e eu gosto muito da iluminação do Espírito Santo na minha vida. Então, ele sempre caminha comigo. Eu venho de uma família, assim, bastante humilde e bastante pobre, tá? Como eu falei que meu pai morreu aos 46 anos, então vocês já devem ter uma noção do que ele faleceu, né? Então, a minha família era bastante pobre. Eu tenho mais 3 irmãos, tá? 2 do primeiro casamento, então eu e mais 2 somos do primeiro casamento da minha mãe. E a gente, quando era criança, assim, meu pai sempre foi alcoólatra, né? Ele bebia muito e ele era enjoado para trabalhar. Então, não era qualquer serviço que ele queria. E naquela época, como a gente não tinha nada, né, para sobreviver, o meu pai, ele alugava casas, né? Ele alugava uma casa aqui, daí aquilo ele não trabalhava, não pagava aluguel, a gente era expulso daquela casa. Daí a gente era que nem, como é que é, cigano, andarilho, né? A gente saía de uma casa, a gente ia para outra. Eu lembro que faltava muita comida para nós na época. A minha mãe ganhava muita comida dos meus tios, dos vizinhos. Vinha assim os saquinhos com pão, né? Uns saquinhos com pão. E no meio daquele saquinho eu lembro que tinha aquela bolachinha já murchinha, sabe? Aquela bolachinha seca e a gente abria aquele saco para achar aquela bolacha. Triste falar isso, me emociona, Que loucura, loucura. né? Mas assim, acho que isso é bom que a gente conte para as pessoas aprenderem que nem tudo é mil maravilhas nessa vida, né? E eu lembro muito bem que meu pai chegava em casa muito bêbado, sempre, todas as noites. A minha mãe, se tinha alguma comida para fazer, ele muitas vezes ameaçava em derrubar aquela comida de cima do fogão, né? Jogar fora. E ainda nós tínhamos um amor tão grande por ele, mesmo ele sendo assim, que eu sentava ele numa cadeirinha e a gente pegava uma bacia e lavava os pezinhos dele, né? Lavava os pés, a minha mãe arrumava a mesa, dava o melhor que tinha de comer era para ele, né? Não era para nós, era para o pai, né? Então assim a gente veio nesse crescimento de faltar tudo, né? A gente não tinha nada, casa para morar, não tinha quase comida para comer, né? E a minha mãe nunca perdeu a fé e a esperança em Deus, né? Ela sempre dizia que um dia nós íamos dar bem. E uma coisa que a minha mãe sempre nos
colocava que a gente devia rezar muito, que a gente nunca devia desistir da nossa oração. E a gente veio de uma geração de orações, de fé, fé em Maria, principalmente, né? Minha mãe muito devota de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida. E dali em diante, quando eu tive 7 anos, a minha mãe não aguentou mais, né? Não aguentou mais essa vida, de ver nós sofrer, de ver nós sem escola, né? Nem na aula a gente não ia, né? A gente recolhia latinhas na rua, cacos de vidro. Na época, até ossos perdidos na rua a gente juntava, né? E ela cansou. Ela cansou dessa vida, o pai não tomava jeito. Daí ela falou com o meu avô e o meu avô disse assim, vem para cá. Meu avô disse assim, pega as crianças e vem para minha casa. Meu avô morava, e muita gente já conhece, o Rio Pelotas, lá naquela ponte onde mostrou muito a seca, né? Então, meu avô morava ali. E não me esqueço que na noite que a mãe disse assim que nós iríamos embora, ela disse assim, vocês esperem o pai chegar, as nossas mochilinhas estão prontas, nossa sacolinha, nossos saquinhos de açúcar, com as roupinhas dentro, né? Diz ela, nós vamos embora. O vovô vai pagar um táxi para vir buscar nós. Daí o meu pai chegou em casa, bêbado como sempre, eu lavei os pés dele. Foi a última vez que eu consegui lavar os pés dele, né? Que eu tive um contato físico. E quando eu lavei os pés dele, a gente veio o táxi, a gente embarcou e a gente foi embora. E o meu coração ficou muito, muito apertado de ter deixado ele sozinho, né? Então para mim foi difícil, imagina para minha mãe, né? Uma separação com 3 filhos, eu de 7, um de 10 e a outra de 11, né? Filhos precisando do amparo familiar, se desfazendo naquele momento. Então foi bastante dolorido para mim. A gente morou com meu avô um pouquinho, uns meses. Eu cuidei muito da minha mãe nessa época, porque deu aquela forte depressão, né? Ela tentava se matar, tentava se jogar na ponte, e eu sempre cuidando muito dela, né? E rezando, eu rezava muito a Deus que protegesse a minha mãe. Depois, por iluminação do Espírito Santo e de Deus e Maria, minha tia mandou uma cartinha para a mãe e disse assim, Zélia, venha para São Marcos, aqui eu vou te arrumar um emprego. Bendita essa minha tia, meus tios, que essa iluminação veio, né? E a gente se mudou para cá. A gente veio sem nada, né? Sem nada, sem móveis, sem nada. E a minha tia, ela se virou com tudo. Ela colocou minha mãe trabalhar numa casa de família. Ela colocou... o meu irmão ficou com o meu avô, trabalhando um pouquinho lá. A minha irmã mais velha foi para Farroupilha, uma prima da minha mãe. E eu, a minha tia mais nova, irmã da minha mãe, que eu tenho muita gratidão por ela, hoje ela é minha madrinha, ela ficou comigo. Ela recém tinha casado, ela ficou comigo. E hoje eu sou grata, que eu sou assim falante, que eu sou bem comunicativa, porque a minha tia me ensinou. Ela me batia quando precisava, me repreendia, me ensinou a rezar, me colocou na escola, né? Então a gente se separou novamente. Foi uma família que se separou. Mas logo, logo a minha mãe teve amigos, teve meus tios novamente e arrumaram uma casinha para nós morar. Daí quando arrumaram uma casinha para nós morar, a gente voltou todos ao lar, né? Meu irmão voltou, minha irmã e eu, a gente foi morar com a minha mãe. Todos começaram a trabalhar, né? E ajudar minha mãe. Pagar aluguel, sim, né? Então, a gente estudava, pagava aluguel, trabalhava. Então, tudo isso a gente começou a trabalhar muito cedo. E eu comecei a participar da catequese, né? E fui me apaixonando por Deus, fui me apaixonando pela catequese, pelos ensinamentos da minha catequista. Eu amava quando o Padre Osmar, o falecido Padre Osmar, ia nos visitar e tomava as perguntinhas do catecismo, né? Eu era sempre a primeira a responder, porque eu sempre gostei disso, né? Então, foi uma vida bastante difícil, mas que a gente sobreviveu.
a gente sobreviveu, né? Depois a minha mãe teve uma outra menina, que é a Viviane, né? Hoje ela tem também já seus 41 anos, ela é uns 11 anos mais nova que eu, né? E a gente sempre pagou aluguel. Mas a minha mãe dizia assim, meus filhos, vocês sejam responsáveis, né? Pessoas de caráter, trabalhem, né? Paguem suas contas, não fiquem devendo para ninguém. Um dia vocês terão a casa de vocês. Todos vocês terão. E graças a Deus hoje a gente está bem, né? A gente tem a nossa casa. E a minha vida, assim, de adolescente, depois foi sempre muito ligada à igreja. Então, depois da minha crisma, eu comecei a participar das liturgias da comunidade, e com 17 anos já fui convidada a dar catequese também. Eu dei catequese 28 anos, né? Entre a minha comunidade e depois lá no interior onde eu fui morar. Eu fiz o Emaús, eu coordenei grupo de jovens, né? Nós tinha aqui na época a pastoral da juventude. Então eu participava muito dos grupos de jovens. Então a minha vida era bastante relacionada. Eu trabalhava durante a semana todos, né? E o serviço ficava para o sábado. Chegava no sábado, a Sandra, grupo de jovens, catequese, né? Sempre metida lá na igreja. E ela dizia, assim, não dá. Tu vive lá na igreja, tu deixa a casa para limpar, tu não me ajuda, né? E fazia aquela briga. E eu dizia, mãe, eu gosto disso. Eu gosto da igreja, né? Depois eu fiz o Emaús, ainda eu era solteira, com 19 anos, participei muito do grupo de Emaús. E sempre apaixonada por Jesus e Maria. Em 1994, eu casei, né? Eu já tinha quase 25 anos. Eu casei, então fui morar na agricultura, né? E por incrível que pareça, o destino me perseguiu de novo. O destino me perseguiu de novo. Eu casei, né? E o meu marido era alcoólatra. Né? Alcoólatra, o álcool de novo na minha casa. Que louco! O álcool de novo na minha casa e eu fui perceber que ele estava na minha casa depois de casada, né? Até que a gente está namorando, tá tudo mil maravilha, ele bebe só por diversão, ele bebe só porque é sábado e domingo, e eu nunca me Socialmente. toquei, né? Socialmente, e naquilo a gente quer ter a casa da gente, quer construir a família, né? A minha irmã já era casada na época, meu irmão também. Eu disse assim, a minha mãe quer viver a vida dela e eu também vou viver a minha. Né? Então já comecei ali a vida meio errada, né? Mas tudo bem. Ele é uma pessoa muito boa, meu marido não tem queixa nenhuma, né? A gente se dá muito bem, mas a bebida ali foram 10 anos, foi uma cruz. Foi uma cruz bastante pesada, né? Então, nesse início de casamento, o início do casamento sempre é tranquilo, né? Tu não tem filho e tal. Eu fui suportando. A partir do momento, assim, que eu engravidei a primeira vez, daí eu tive o primeiro aborto, né? Primeira gravidez, já primeiro desânimo, né? Já tive um aborto espontâneo, já estava de 3 meses, e aí, daí foi tudo água abaixo. Porque uma mãe, quando ela engravidou, a partir do momento que o nenê está concebido no seu útero, ela já tem um amor muito grande por ele. Né? Então, essa perda desse bebê foi bastante drástico para mim. Eu chorei muito, sofri muito, né? Eu já vinha com uma depressãozinha já me tomando conta, mas não me percebia. Eu me acomodei muito em casa, eu fiquei muito submissa ao marido, né? Não saía. Depois tentei engravidar de novo, daí o segundo aborto veio novamente. O segundo aborto foi bastante mais sofrido, porque o meu marido ele tinha um problema no olho e ele precisou fazer um transplante. Há 11 anos ele estava esperando o transplante na fila. Ele foi chamado numa noite fria como a de hoje, sim, a fazer o transplante em Caxias do Sul e eu quis acompanhar, né? E durante a noite, quando o médico deixou ele na observação, né, do transplante, eu fui dormir na casa da minha cunhada. E durante a noite eu tive o aborto. Eu tive um aborto espontâneo, sozinha, não quis chamar ninguém. Eu chorei muito, porque eu vi que eu estava abortando novamente, eu fiquei muito fraca.
Não chamei minha sogra, não chamei minha cunhada. E no outro dia que eu fui ao médico, que ele disse que eu tinha tido outro aborto, né? Então a casa caiu novamente, né? Mas tudo bem, bola pra frente. E nesse período ali eu meio que abandonei a igreja, tá? Eu meio que me desanimei com o Cristo, com Maria. Eu disse, poxa vida, né? Quando é que vai dar certo alguma coisa na minha vida? E daí foi esperado mais um ano para tentar uma nova gravidez. Nesse tempo, eu fiz todos os exames para ver se tinha algum problema, né? E o doutor disse assim, tu não tem problema nenhum, né? Tu tá tudo bem contigo, tu vai ter seu filho, né, na hora certa. E eu lembro, Petri, que eu era festeira numa festa aqui da nossa comunidade, Nossa Senhora do Carmo, 1996. E eu, muito devota da Nossa Senhora do Carmo, eu entrei na igrejinha dela e ela estava lá, aquela imagem, né? E eu foquei o olho nela e, tipo, falando contigo ali, eu disse assim, escuta aqui, né? Estou fazendo a tua festa, estou te ajudando, né? Estou aqui batalhando. Aquele fim de semana foi tumultuado, queimei as mãos, porque na época tu matava a galinha, né? Tu fazia as capeletes e tudo ali. Então, eu queimei as mãos, eu me machuquei o pé, né? Foi um fim de semana. E daí eu cheguei bem na frente de Nossa Senhora do Carmo, olho a olho, eu disse assim, eu estou te ajudando. Agora, a senhora vai ter que me ajudar também. Eu quero ter um filho, né? Isso era em outubro de 1996. Quando foi dezembro de 1996, eu estava grávida da Rafaela. Então, 2 meses depois. Para mim foi uma graça, assim, da minha mãezinha, né? Foi uma gravidez bastante complicada, tive descolamento de placenta, tive que ficar de repouso, mas enfim, veio a minha filhota, né? A Rafaela. Ela nasceu muito bonita, grande, 4,6 kg, né? E eu levei ela até a igreja de Nossa Senhora do Carmo para agradecer, para apresentar ela à mãezinha, né? A minha filhinha. E a Rafaela, ela teve, assim, momentos difíceis também na vida dela, e a gente se apertou muito no nascimento dela, né? Ela apareceu com uma infecção generalizada também, nasceu grande, forte, bonita, mas não é a gente que marca as coisas, né? Ela foi levada às pressas também, com 3 dias de vida, ela foi levada às pressas para a UTI, né, de Caxias do Sul, e ali teve um grande sinal de Maria na minha vida. Eu sempre digo que Maria dá os seus sinais, e ela dá os seus sinais através das pessoas, né? Então, Maria novamente me mostrou mais um sinal no nascimento da Rafaela. Então, veio sim, veio a minha filha esperada, veio a Rafaela. Mas no terceiro dia, ela volta para o hospital, volta quase morta, volta com uma febre de quase 40 graus, né? Eu não estando junto, porque a mãe, quando faz cesárea, não acompanha, né? Mas eu rezando em casa, rezando para Maria, acendia a velhinha, né? E ela foi para Caxias, chegando lá, o médico não chegava, não chegava. Sabe quando tu espera o médico e aquilo começa a ficar preocupante? A menininha com os dedinhos pretos, a boquinha preta, faltando já o ar, né? E veio uma enfermeira maravilhosa, eu não sei quem que é a enfermeira, não tive a possibilidade de conhecê-la, e ela pegou a menina no colo e levou para a UTI. Ela disse, antes que o doutor chegue, eu vou salvar essa menina. E eu digo que até hoje, que agora a gente vê os sinais de Maria na nossa vida, ali teve uma Maria que, através dessa enfermeira, veio, pegou minha filha e levou para o oxigênio. Então, são sinais que nada acontece por nossa vontade, mas pela vontade de Deus, né? Ele está sempre à nossa frente. Maria está sempre nos dando sinais. Então, eu tive a Rafaela, né? Logo depois, vindo para casa com a menina linda, né? Mas a Sandra, o marido continuou bebendo, continuou com o alcoolismo. A Sandra entrou em depressão pós-parto, e ali virou uma bagunça federal, né? Neném pequeno, mãe depressiva, não querendo mais a neném,
né? E o pai alcoólatra, né? Eu chorava muito, eu tinha vontade de morrer. Eu entregava minha filha nos braços da minha sogra para poder chorar, pra poder... Eu não sei na época o que era aquele sentimento tão horrível, né? Hoje, quem passa por depressão sabe o que é, né? Quando passou um ano e pouco, melhorei da depressão. Logo ali, quando ela tinha 2 anos e pouquinho, já engravidei do João Vitor, né? Foi uma gravidez que eu quis ter 2 filhos juntos, só que eu não imaginei que tendo uma depressão meio mal curada, que logo pudesse vir outra, né? Então, eu engravidei do João Vitor, tive uma gravidez ótima, né? Perfeita. Tive ele com 3 quilos e pouco, nasceu, hoje ele é um guri de ouro, né? E logo em seguida do nascimento do João Vitor também, outra depressão pós-parto. Então, foram 2 depressões fortíssimas. E ali, quando o João Vitor era pequeno, eu tentei suicídio também, né? Foi um momento drástico na minha vida. Tomei muita medicação, querendo me livrar dessa vida. Eu não sei o que eu tinha, eu me afastei muito da igreja. Eu me afastei muito de Deus, né? Então, essas depressões vieram, o alcoolismo veio, né? Foram 10 anos contados nos dedos, de 1996 a 2006, né? Que eu enfrentei o alcoolismo e 2 depressões. Então, foram 10 anos que eu não gostaria de lembrar. Agora o alcoolismo teu, Sandra. Agora o teu alcoolismo. Uhum. Agora é o meu, né? Tu que já tinha E enfrentado tanta coisa com o pai, com o marido, agora foi no foi mesmo o meu. caminho, né? Dessa É, desgraça do alcoolismo. desgraça. E eu me deixei muito do acompanhamento de Deus e de Maria nessa época, né? E depois, daí, como a vida dá as suas voltas, né? E a gente tem sempre amigos. Em 2006, me convidaram para entrar no sindicato, né? Numa diretoria. Eu nunca imaginei que entrar no sindicato fosse mudar tanto a minha vida. E aqui, junto de amigos, eu aprendi muito a viver. Eu aprendi a ver que eu também tenho vida, que eu tenho capacidade de levar as coisas adiante. Depois que eu fui convidada a fazer o cenáculo, então, foi aonde eu comecei a lembrar de tudo que eu passei lá atrás. E eu ainda tinha coisas que eu não aceitava. Eu ainda tinha certas coisinhas que eu queria que acontecesse diferente. Separação dos meus pais, eu ficava sempre imaginando deles voltar, né? Quando que eles iriam voltar? Nunca, né? A história quando morreu meu pai, né? Então, desde da separação deles, meu pai não veio me visitar, né? Ele não me visitou nunca, não visitou os filhos. E eu sempre sonhava, bah, meu pai vai voltar com a minha mãe. E ele não voltou, né? Então, eu lembro uma história, assim, bem drástica, que meu pai veio me visitar no dia 10 de outubro. Foi a primeira e a última vez que ele veio nos ver, né? E dia 30 de outubro, o dia do meu aniversário, o dia que eu estava fazendo 20 anos, meu pai faleceu. Tá? Então, foi o dia do meu aniversário e era uma coisa que eu nunca aceitei. Então, depois que eu casei, que eu passei tudo por isso aí, essas depressões, essas lembranças vinham. Essa não aceitação da morte do meu pai no dia do meu aniversário. Então, isso eu cobrava muito a Deus, eu cobrava muito a Maria. Eu digo, poxa, eu sempre rezei, sempre participei da igreja e eu não via uma resposta, uma coisa boa, né? E no dia do meu cenáculo, né, eu disse assim, poxa, eu vou aproveitar esse retiro, vou dar tudo de mim, né? Tinha minhas crianças pequenas ficarem em casa com o pai, mas eu estava tranquila, né? Estava tranquila que eles estavam em casa. Eu dei tudo de mim para poder tirar de mim essas marcas, essa mancha, né? Por que que essa ausência do meu pai me fez tanta, me prejudicou tanto, né? E eu lembro assim que tinha um padre no meu retiro,
E na época tinha uma confissão bem legal, uma confissão comunitária, e uma pessoa chegou assim, se não, quem quer falar com o padre, fique aí e fale com ele, né? Eu disse, eu quero falar com o padre, né? E eu disse que eu nunca queria contar essa história para padre conhecido, para padre aqui da cidade. E justo lá no meu retiro, era um grande amigo meu, que era padre que estava lá. Foi um momento, Petri, a todos que estão ouvindo, que eu consegui me abrir e esse padre me fez entender, né? Que foi um presente para mim, foi um presente, talvez a morte do meu pai, né? Ele estaria bem onde ele estava, né? Não foi culpa nossa de ter o abandonado e nem dele também de abandonar a gente, né? Foi o alcoolismo, foi o álcool. O álcool tirou meu tinha o álcool ia tirar meu marido da minha família, né? Então, ali no cenáculo eu comecei a refletir. Lá atrás, né? Tinha as crianças pequenas. Meu marido parou de beber, consegui levar ele para uma clínica. Minhas cunhadas levaram ele quando meu filho tinha 3 aninhos. E a minha filha tinha 7. Plena coincidência ou não, né? Quando meus pais se separaram, eu tinha 7 anos. A minha filha tinha 7, meu filho tinha 3, eu estava louca para me separar. Eu não aguentava mais. Se naquele fim de semana não viesse buscar meu marido para internar ele, né? Para tirar ele do álcool, eu ia tirar ele da minha casa. E graças a Deus, tiramos o álcool da nossa casa. Ele ficou 12 dias na clínica, que era para ele ficar 40, ele ficou 12. Ele pediu para sair, para tirar uva, que nós estávamos em plena safra, ele voltou para casa, ele nunca mais precisou voltar para a clínica. Ele foi muito obediente, ele soube o que ele queria, ele viu que a família dele era muito importante para ele, que nós estávamos sempre do ladinho dele. Ele amava os filhos como ele ama hoje, né? Ele tem uma paixão muito grande pelas minhas crianças, por nós. E hoje, 26 anos de casada, eu digo, a gente é uma família muito feliz, graças a Deus. Graças a Deus. E o cenáculo foi o que fez isso tudo acontecer. Tá? Então, para mim, permanecer nesse movimento, ser perseverante, hoje é tudo. Eu disse que eu nunca vou desistir de participar da família Cenáculo. Eu posso ser chata, eu posso ser intrometida muitas vezes, né? Que o pessoal sabe que eu sou uma mãezona. Quem está me assistindo na live sabe que quando eu vejo alguma coisa errada, eu chego, eu converso, porque o cenáculo fez a minha vida mudar. No meu retiro, eu tive 2 momentos muito importantes. A presença do Padre Birk, né? A última vez que o Padre Birk esteve presente no retiro foi no meu retiro. Eu fiz o 24º retiro da região serrana, então em 2010. Padre Birk esteve presente no meu retiro. Conheci ele, amei ele e sempre ele me ligava depois nos próximos. E tive ele era um amor, né? Ele era um amor. Eu me lembro muito bem de todas as palestras que teve, de todos os meus amigos que ainda estão no cenáculo que fizeram, né, que estavam lá naquele retiro. E uma pessoa maravilhosa que eu tenho no meu coração, que deu a primeira palestra, foi o Padre Ezequiel Dal Poço. Ele estava lá no meu retiro e eu fiquei muito feliz com a presença dele. Porque eu fui uma das primeiras que comecei a ver como é que eu digo? Valeu. Ele estava iniciando na música, né? Estava iniciando nesse trabalho que ele tem maravilhoso. E eu comecei a gostar, assim, e sempre convidar ele para alguma coisa. E justo no meu cenáculo ele estava ali, né? E para mim foi um retiro fora de série, fora de série. E aí começou uma grande caminhada. Retiro com presença do Padre Ezequiel e do Padre Birk, hein? Pô, que bênção, hein, Sandra? Realmente, Nossa, depois dos anos de dificuldades, vieram grandes coisas, né? Olha, que testemunho. O pessoal tá vibrando aqui com o teu testemunho, está subindo o coração e comentário aqui, que é uma loucura realmente. Emocionada.
Tu tá esquentando o nosso frio aí, mas só que nós temos que encaminhar, 45 minutos já, nós temos que ir encaminhando o final. Jesus! É 8h15 já, eu quero ler algumas mensagens que chegaram aqui, né? O tempo todo tinha gente aqui comentando e tudo, mas algumas mensagens. O Polaco, lembrando, né? Boas lembranças dos anos que todos vivemos na colônia, né? Alegria te rever. A Juliane Nais dizendo, família Nais toda assistindo, apreciando junto. Vive Voese, né? Uma tristeza o que o álcool faz na vida das famílias. João Augusto Tonial, olha essa história, muito emocionante. Estou me surpreendendo com o testemunho da Sandra. Muito bom ouvi-la. Ilse Franzen, esse testemunho lembra muito meu casamento também. Marta Rodrigues, minha história é muito parecida. Hoje sou feliz, me considero uma milionária. Anastácia, que testemunho, que Deus abençoe. Débora Bittencourt, o álcool é um vício silencioso que destrói a família, mas em Deus a gente encontra o caminho. Viviane Rosa, só quem teve um pai alcoólatra sabe como é difícil essa vida. Clóvis Chiesa, esse depoimento está nos proporcionando uma grande reflexão. Astor Stephen, que lindo testemunho, Sandra. Deus derrame muitas graças e bênçãos na sua vida. O Cid, aí, Luiz Henrique, a Sandra é uma guerreira, muito orgulho de ti. Olga Albani, que testemunho lindo, muitas dificuldades, muitas lutas, superação. Que história de vida emocionante. Catiane, que Deus abençoe você, que Maria te cubra com seu manto sagrado, querida amiga. Camila Azevedo, que testemunho maravilhoso, lições que o Cenáculo nos proporciona. E eu quero dizer também, Sandra, para ti e para todo mundo que está nos acompanhando, né? É muito bom quando a gente ouve um testemunho desses, né? Não pela situação em si, mas para perceber como a gente tem responsabilidade, né, na nossa vida. Nós pais, como perante os nossos filhos, né? Tu sabe que é a maior bandeira que o Cenáculo, especialmente aqui na Diocese de Montenegro, tem, né, é contra o abuso do álcool, contra o alcoolismo. Tanto que nenhum evento, desde o início do nosso Cenáculo, há 28 anos, nenhum evento que tenha o nome do Cenáculo é permitido a venda de bebida alcoólica, mesmo o vinho, que é tão gostoso, que todo mundo bebe, mas assim, a gente no Cenáculo tem isso como uma bandeira nossa, é um lugar, é uma maneira como a gente consegue realmente proteger muitos alcoólatras que vêm ao Cenáculo e que depois conseguem participar do retiro, participar do encontro, participar do movimento, porque não tem mais, dentro do movimento, não tem mais contato com a bebida alcoólica, né? Porque a gente sabe as chagas, né, que o alcoolismo deixa na família, na vida, e que isso acaba repercutindo na vida dos filhos, repercutindo por gerações, né? Então, é muito bom a gente escutar um depoimento desses, né, que realmente comprova que o caminho é esse, o caminho do cuidado com os filhos, o caminho da busca de uma vida de sobriedade, né, enfrentar os nossos problemas sem precisar do alcoolismo, porque, como é que diz, a gente brinca, os problemas, eles sabem nadar, né? Tu tenta afogar eles no álcool, na cachaça, mas eles sabem nadar, no outro dia eles estão ali de novo, esperando uma solução, né? E como os filhos são consequências, né, daquilo que os pais entregam para eles, né? Desde as palavras, da formação, do cuidado, da forma como diz as coisas, né? Essas marcas que os filhos vão receber dos pais, isso fica para a vida toda. Então, Sandra, assim, ó, nossa, o teu testemunho aqui me deixou todos nós aqui realmente muito surpresos, né? Eu te confesso que eu te conheço já há bastante tempo, não imaginava que seria um testemunho de tantas lutas, né? De tantas batalhas, de tantas dificuldades, e como é bom te ver hoje aí vencedora, né? Junto com a tua família, junto com o Cenáculo, no teu trabalho, né? O sindicato, que tão bonito esse trabalho que tu tem aí, que tu faz junto às pessoas e junto ao movimento. Então, parabéns pela tua superação, né? Que bom que tu conseguiu resistir e superar todas as coisas, né? Tu estava falando quantas vezes a gente conhece histórias, convive com pessoas, né, que tem essa dificuldade, uma depressão, uma falta de vontade de viver, uma depressão pós-parto, que é uma coisa também tão difícil, né? Então, obrigado por compartilhar isso aí com a gente. Foi uma noite realmente, para a gente, uma noite que a gente também não vai esquecer. 8h20, já 50 minutos, daqui a pouco a nossa live história. Queria te pedir então para tu dar tua mensagem final, fazer o encerramento. Logo depois, né, eu já viro a ampulhetinha aqui, ó, são 5 minutos para a gente tomar uma água e
ir no banheiro rapidinho, nós vamos escutar o Sandro Voese, né? E lembrando, né, pessoal, nós estamos na nossa campanha para chegarmos aos 1000 inscritos. Então, Sandra, tu também aí nos dá uma força para... Estamos chegando nos 1000 inscritos do YouTube. Pede pro povo aí da região serrana, porque a gente vai no domingo fazer uma live bem especial, comemorando 3 meses da nossa TV Cenáculo aqui com a nossa programação. Então não custa nada, a gente não cobra nada, mas a gente está pedindo o apoio das pessoas para se inscreverem lá no YouTube. Então, te agradeço de coração e peço que tu faça a tua mensagem de encerramento aí. Deixa primeiro eu fazer a nossa foto aí, uma selfie. Dá um sorriso bonito aí. Então, te agradecendo de coração e dá a tua mensagem final aí, depois a gente tem um intervalinho para ouvir o Sandro aí. E Sandra, muito obrigado, olha, quase todas as lives eu vejo tua presença ali, essa tua presença sempre nos alegra aí, continue sempre conosco aí. A minha participação no Cenáculo é 10 anos já, eu vou sempre, né, aqui também em todas as reuniões, estou sempre presente. Tive a oportunidade de, em 2017, ser chefe de um retiro, onde eu guardo no meu coração, foi muito emocionante. Tenho muitos amigos aqui na Serra, né, não vou citar, porque se eu começar a citar, né, o Luiz Henrique aí que comentou, eu amo demais, né, ele... E a irmã Eliette também, fiquei de mandar um abração para ela, né? Bem forte, eu gosto muito da irmã Eliette, gosto de todos. Eu fiz muitas amizades no Cenáculo, muitas mesmo, e tenho todos no meu coração. E eu, então, coordenei o retiro, onde o lema foi Jesus transforma meu coração, né? Onde eu trabalhei todo ele em transformar um coração de pedra em um coração de carne. Foi um retiro maravilhoso e todo ele foi o Espírito Santo que me iluminou. Sabe? Ajuda de muitas pessoas, mas o Espírito Santo, desde a escolha do lema, desde a escolha da música, desde a escolha do nome que eu ia dar a ele, das palestras, né? Toda foi voltada que nós, seres humanos, temos que tirar esse coração de pedra que a gente tem aqui e colocar um coração de carne. Tá? E indiferente hoje, onde eu estou trabalhando, indiferente a profissão que eu estarei, Cenáculo está no meu coração. Essa camiseta, essa jaqueta eu vou vestir sempre. Né? Posso estar de bengalinha, mas vou estar ali cagurizada. Amo todo mundo, obrigada pela oportunidade, eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui. Eu digo que a minha vida é um livro muito grosso, eu teria muitos depoimentos para colocar, mas coloquei esse da família, que eu acho que hoje nós temos que estar bem na nossa família. Hoje sou grata ao meu pai e minha mãe por ter me dado essa vida, né? De estar aqui viva, presente, né? No amor de Deus e sempre junto com eles. Maria na minha vida sempre, Jesus, né? Sempre fiel ao Cenáculo de Maria. Agradecer mesmo, tá, Petri? Muito obrigada a todos que ficaram ali mandando um monte de coração, que eu estou vendo, né? Cada pouco sai um monte de coração. E eu tô louca para ir para casa agora, porque eu tô aqui no meu trabalho, porque lá em casa a internet estava muito ruim, e eu digo, vai me cair a live. Eu digo, não, vou fazer aqui. E a minha filha tem faculdade, então nós íamos ocupar as duas juntas. Mas um forte abraço da minha família a todos, tá? Meus filhos são do EJA, os dois, e logo, logo eles vão para o Cenáculo também. Só passar essa pandemia, vai 2 filhos, vai um futuro genro e uma futura nora. Vamos mandar tudo num retiro só. Tá? Família muito reunida obrigada no a todos. Sandra, um abração. Beijo. Beijão no teu coração. Obrigado por estar compartilhando a mensagem para a gente ler no final. Vamos esquentar o nosso frio aqui com as nossas lives. Juscelia Romagnoli, Julinais, Josi Malman. Entra aí, Sandro. Pode aceitar e vamos lá. E aí, meu jovem? Olha que música bonita que eu achei na internet. Esse cara é bom, hein? Hã? Esse cara é bom. Não. Tô me abrindo, esse cara, ó, é dos bons, cara. Talento que tava escondido aí, mas tá florescendo agora, hein? É verdade. E aí, meu irmão?
Tudo certo? Tudo frio? Maravilha. Né? Bah, aqui, tá frio aqui, ó. Até tô usando aqui, ó, a nossa jaquetinha, porque aqui tá bem frio. Não sei nem quantos graus tá, viu? Mas eu acredito que deve estar uns 5, 6 no máximo aí. Essa noite aí realmente vai ser muito fria. Agora já baixou aqui aqui em Salvador, já baixou para 3 graus agora. É isso aí, que bom que a gente tem uma condição, né, de conseguir dormir agasalhadinho, com cobertor, né, e quantas pessoas hoje que nessa noite, além de pandemia, ainda vão viver a situação da dificuldade. Então, nossa solidariedade sempre, e de alguma forma sempre temos alguma maneira de podermos ajudar. Meu irmão, seja muito bem-vindo, que alegria. Aniversário na semana que vem, é isso? Terça-feira, né, dia 7, aí, tô fazendo 47 aninhos, né, com a graça de Deus. Terça-feira, dia 7, 47. E com muita alegria aceitou o nosso convite, vai contar um pouco. Já me disse aqui no privado que até eu já vou ouvir coisa que eu nunca escutei, que eu nem imagino. Mas, Sandro, olha, todo mundo... Cara, o que foi essa história da Sandra hoje, hein? Todo mundo que vem trazendo as histórias para a gente é fantástico. Então, meu irmão, olha aí quem entrou aqui, minha amiga Luciane Calduro, querida. Compartilha um pouco aí com a gente a tua história, teu testemunho de fé. Padre Diego Knesch, seja bem-vindo. Vamos esquentar um pouco o nosso coração aqui com a tua história. Pessoal, dá-lhe coraçãozinho, bota mensagem, no final a gente lê algumas mensagens aí. Quem está no Facebook, lembra, compartilhar lá no Face. Não abre sala de vídeo, senão as pessoas vão para outro lugar, depois ficam mandando mensagem e a gente não enxerga, tá? Então é compartilhar a live que está lá colocada, o Evandro posta lá. E o nosso compromisso, né, pessoal? Temos que chegar a 900 inscritos no YouTube hoje, para ficar sexta, sábado, domingo, os últimos 100 inscritos. Em um mês escrevemos 900, agora falta 100 para chegarmos nos 1000 inscritos e domingo fazermos um grande programa comemorativo aos 3 meses da TV Senac. Querido, toca a ficha. Abre o teu coração e larga o teu testemunho de fé para a gente aí. Tá bom. Agradecer primeiramente, né, Fernando, ao convite. Para mim é uma honra, digamos assim, eu consegui partilhar um pouquinho da minha história que ninguém conhece. Eu falei para ti no privado, né, que nem tu saberia dessa história toda. E o pessoal que acompanha a gente durante os retiros vai ficando sabendo da nossa história, daquilo que a gente acontece na nossa vida naquele momento, ou alguns anos atrás, mas não desde o início, né? Desde da infância ou até mesmo do nascimento, para perguntar assim, de repente, de onde é que veio o Sandro? Né? Onde é que foi que ele nasceu? Então, essas lives eu acredito que está vindo num momento assim maravilhoso para que a gente possa partilhar a nossa história, para que as pessoas possam nos conhecer e também a gente consiga conhecer a história de outras pessoas, porque no Cenáculo de Maria a gente conhece as histórias em parte, mas não conhece o todo. Então, eu acredito que essa pandemia também veio para nos ajudar a nos conhecermos melhor. Né? Cada um, e também a gente conhecer a história de nossos irmãos, nossos amigos. Mas a minha história, eu nasci em Encruzilhada do Sul, né? Aqui pertinho de Pantano Grande, aqui perto de Butiá, onde eu moro hoje. Eu nasci em Encruzilhada do Sul, no Hospital Municipal mesmo de Encruzilhada, e fui batizado na paróquia de Encruzilhada do Sul, né? Na paróquia Santa Bárbara, que pertence para a Diocese de Santa Cruz. Ali eu fui batizado. Depois do batismo e tal, meu pai, ele é uma pessoa assim que sempre trabalhou de carpinteiro, pedreiro, né? Ele trabalhava também em fazendas, assim também. Minha mãe também foi cozinheira de peão, fazia comida para peão, e eu e meu irmão mais velho, na época, a gente acompanhava isso aí. Algumas coisas eu me lembro, né? De brincadeiras de patinete, de ficar comendo tomate do pé, assim, enquanto o pai estava trabalhando e a minha mãe fazendo comida para os peão. A gente ia para o galpão onde é que os peão ficavam ali em dia de chuva, né? Então eles gostavam de fazer canjiquinha na panela de ferro.
fogo de chão, então a gente ia ali pra volta, né, criança, escutar as histórias de caçada, de pescaria, comer canjiquinha e tomar chimarrão quando eles deixavam a gente tomar, né, porque a gente era pequeno, não podia. Então, quando eles deixavam, depois que todo mundo já estava de barriga cheia, a gente tomava um chimarrãozinho também e comia canjiquinha e escutava a história deles. Depois, a gente foi morar um tempo em Pantano Grande, né, uma cidade aqui perto também, vaga lembrança ali de alguns momentos que a gente viveu ali. Então, depois com muita dificuldade e tal, a questão de trabalho, né? Então, o meu pai, ele foi procurar serviço em Sapiranga, no Vale dos Sinos, né, ali pertinho de Campo Bom, Novo Hamburgo. Ele foi ali procurar trabalho. Daí ele começou a trabalhar numa empresa lá de calçados, mas ele trabalhava na parte de manutenção de prédios, arrumava banheiros, ajudava na construção quando ia fazer uma empresa nova, ou algum reparo em algum telhado, alguma coisa, ele trabalhava ali. E aí isso ficou um tempo, a gente morava um tempo em Pantano Grande, eu, minha mãe e meu irmão mais velho, enquanto meu pai trabalhava em Sapiranga. Depois nós fomos morar em Sapiranga também. Eu devia ter ali uns 5, 6 anos de idade, mais ou menos, por aí, né, um pouquinho mais, quando a gente foi morar em Sapiranga. Chegando lá em Sapiranga, então, como tinha toda essa dificuldade de trabalho e tal, aí a minha mãe também começou a trabalhar fazendo serviço para ateliê, né, ateliê de calçados na época. Então, ela forrava salto, né, salto de calçado feminino e tal, ela forrava o salto, e aí eu e meu irmão, nós éramos aqueles dois que passavam cola para ela. Então, em torno de 6 anos de idade, eu já comecei a trabalhar. Eu e meu irmão mais velho. E naquela época, né, eu já trocava turno, para ver como é que são as coisas, né? Eu troco turno hoje na empresa que eu trabalho. E naquela época, com 6 anos de idade, eu já trocava turno. Então, como é que era feito? Meu irmão estudava de manhã e passava cola de tarde. Eu passava cola de tarde e estudava de manhã. E assim a gente fazia. E a gente ia brincar um pouquinho depois das 5 horas da tarde, que era o horário que a gente podia brincar. Até então a gente tinha o compromisso de trabalhar em casa para ajudar, né, a fazer essa parte de sustento da casa. E isso foi durante toda a minha infância, praticamente, fazendo isso. Meu pai trabalhando na fábrica, minha mãe em casa e nós estudando e trabalhando em casa. Quando eu completei 12 anos de idade, aí eu fui fazer a minha carteira de trabalho. Né? Lá em 1985 eu fiz minha carteira de trabalho, naquela época se fazia no sindicato de calçados mesmo. Aí chegando lá eu fiz a minha carteira, daí eu estava com uma camisa xadrez, né? e a carteira de trabalho que eu tenho até hoje, ela é uma camisinha xadrez e tinha um número assim grande, parecia um número de presidiário, assim, bem grande, assim, do lado do peito, né? E é a minha carteira de trabalho que eu tenho até hoje. Eu apresento, os caras dizem que é esse guri aí, nós não temos vaga para esse guri. Nós queremos o cara mesmo, né? Sou eu mesmo. Então daí assim, ó, com 12 anos eu arrumei uma bicicleta emprestada, botei dentro de uma bolsa que a minha mãe tinha, eu coloquei aquela carteira e fui procurar trabalho. Na primeira empresa que eu cheguei para pedir trabalho, o cara do RH lá falou assim para mim, tem vaga, eu queria uma vaga de trabalho. Aí o cara disse assim, um tipo de experiência? Daí eu disse, eu sei passar cola. Aí ele disse assim, passador de cola tem vaga. Então tu faz assim, tu vai lá, chama teu pai ou tua mãe para assinar os papéis para ti, porque de menor não pode, mas tu pode começar a trabalhar quando tu quiser. Eu disse, beleza. Cheguei em casa de volta e disse para a mãe, mãe, arrumei trabalho, tem que assinar os papéis para mim lá que eu vou trabalhar na fábrica de calçado. Aí fui trabalhar na fábrica de calçado. Então, nesse tempo, como a gente era pobre, né? Sempre foi pobre, mas naquela época era um pouco mais, a gente não tinha nenhum carro para andar. Então, o lugar onde eu morava, até a fábrica de calçado, ela era longe. E como eu tinha que trabalhar o dia inteiro, eu comecei a estudar de noite. Então, eu trabalhava na fábrica de calçado durante o dia, imagina com 12 anos de idade, e de noite eu ia para a escola.
Então eu levava meia hora a pé para ir até o trabalho, ficava lá o dia inteiro, almoçava no refeitório, largava às 5h30 da tarde, chegava às 6 horas em casa, tomava um banho, um café, 6h30 saía para aula, chegava de volta meia-noite, chegava de volta para no outro dia fazer a mesma coisa de novo. Trabalho de novo, estudar de novo. E isso aconteceu durante muito tempo. E nessa época de 12 anos, então, falando um pouco de relação de igreja, então, nessa época, a gente começou a participar da igreja, mas não era da igreja católica. A minha formação cristã, ela vem toda dentro da igreja evangélica luterana. Então, meus pais eram da igreja luterana, eu participava da igreja luterana, meu irmão mais velho também. E então a gente tinha ali muitos amigos. Ali eu fiz primeira comunhão, que eles chamam confirmação, estudei o catecismo, a gente participava dos cultos todos os domingos, tal. Ali eu participava de um grupo que na Igreja Católica seria como Onda. Lá a gente chamava de Juventude Mirim. Então eu participava disso, eu fazia retiros, eu fui coordenador da Juventude Mirim, isso com 12, 13 anos de idade. Depois, aí a gente, nessa formação toda, a gente tinha só duas coisas que a gente fazia. Era trabalhar durante a semana, estudava de noite. Isso, todos os sábados, isso era a regra. A gente não saía fora disso. Então, a minha infância e adolescência, digamos assim, tudo foi fazendo isso. Né? Ali, quando eu comecei a trabalhar, então, começou assim, digamos assim, eu queria participar também daquele grupo de crianças, porque quando entrava dentro de uma calçada na época, aquilo parecia uma creche. Era uma criançada, assim, sabe? Tu não via criança na rua, entendeu? As crianças lá trabalhavam e ajudavam seus pais e estudavam de noite. Então, a gente achava uma gurizada de noite e na época não tinha perigo nenhum, sabe? Porque era uma gurizada de noite que de dia trabalhava, sabe? Então, cada um tinha sua responsabilidade e ajudava suas famílias, né? Então, depois é que saiu tudo, que mudou tudo essa lei, assim, sabe? Uma opinião própria minha, né? Eu acho que o serviço não mata ninguém, sabe? Então, se tu começar mais cedo a trabalhar, mais cedo tu vai ter responsabilidade, mais cedo tu vai ser alguém na vida, mais cedo tu vai ficar longe das coisas que o mundo te apresenta e que tu pode te perder. Então, eu queria fazer parte também daquela turma que trabalhava a fábrica de calçado. Vê, eu tinha tudo para ser, por exemplo, um cheirador de cola, desde os 6 de idade. Mas eu nunca cheirei cola, sabe? Cola de sapateiro, benzina, solvente, essas coisas que a gente usava no dia a dia, desde os 6 anos, isso nunca me passou por a cabeça. Por quê? Porque eu era envolvido com aquelas coisas daí. Noite numa pizzaria, cada um levava um pouco de dinheiro, porque a gente nunca tinha para pagar tudo. Então a gente dividia na hora ali, dividia entre todo mundo, tomava um refri e ia embora para casa. E o meu pai dava o dinheiro e dizia assim para mim, para vocês. Se ele desse 10 reais, eu precisava trazer, nem que fosse 2 reais de troco. Eu não podia gastar tudo. Eu tinha que valorizar e pensar que amanhã eu poderia precisar daqueles 2 reais. E essa foi a minha formação desde cedo. Então, eu queria fazer parte. E daí, como é que eu poderia fazer parte dessa turma do serviço? Eu via que muitos ali fumavam, sabe? Eles gostavam de fumar. Era uma esteira comprida, assim, onde tinha toda a seção de calçado, desde a forma até sair na caixa pronta no outro lado. E aquela esteira de ferro, assim, eram muitas marcas de cigarro ali que os caras iam fumando, imagina, né? O perigo que era, e ninguém dava bola. Fumar do lado de uma lata de cola, fumar do lado de um litro, sabe? Poderia matar todo mundo, né? Então, eu queria fazer parte daquele grupo, mas eu
eu tinha também, assim, aquele receio de, poxa, né, como é que eu vou fazer isso? Aí o que que eu fazia? Eu queria fazer parte, então o que que eu fiz? Eu comecei a levar umas moedas escondidas de casa para a mãe e para o pai não saber e comecei a comprar uma carteira de cigarro. Aí eu não fumava, mas eu me sentia importante quando alguém via pedir o cigarro para mim. Então eu não fumava, mas eles diziam, ô Sam, tem um cigarro? Aí tenho. Aí eu usava assim no ombro, assim, ó, de camiseta, porque tem um plástico que cola no corpo. Aí eu botava embaixo, que parecia uma ombreira só de um lado. Aí eu era malandro, assim, caminhando dentro da empresa, sabe? Imagina, 12, 13 anos, é um pirralho, né? Ô Sandro, tem um cigarro aí? Tenho. Mas daí eu comprava só aqueles ruins, né, Fernando? Só os... E ali eu conheci ali eu conheci o crack. E não é esse crack de hoje, do cachimbo, da pedra, não. O crack da época era uma carteira de cigarro bem pequenininha, que tinha um jogadorzinho de futebol na capa, assim, com o pé em cima da bola, e era escrito crack. Mas era ruim, ruim, ruim. Ele era menor que os outros e era mais barato, mas era o que eu conseguia comprar na época, fazer parte da galera lá. Então, eu fiz isso durante. Mas aí aconteceu também um passo seguinte, eu pensei assim, bah, mas se eu só compro, eu sou burro, né? Eu vou começar a fazer essas fumaças aí também. Vou fumar também. E aí eu peguei. Assim, sabe? Eu dei uma tragada uma vez, parecia que tinha me largado uma água quente dentro do assim, porque eu nunca tinha feito, sabe? Engoli aquela fumaça, foi uma tossideira só assim, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, vou fazer o seguinte. Estava no serão, assim, sabe? Fazendo uma hora extra, daí eu disse pro meu amigo assim, durava uma hora só, né? E a gente já tinha que ir embora. Daí eu disse, pá, mas como que nós vamos fazer? Pô, cara, vamos ter que fumar essa carteira de cigarro em uma hora. Só que o cigarro que eu comprei era um cigarro forte, né? Era Montreal, a marca do cigarro. Nunca me esqueço, né? Foi a última vez que eu botei cigarro na boca. Aí, assim, ó, a gente fumou aquela carteira de cigarro em uma hora. Imagina eu e o outro cara, era 10 cigarros para cada um. Cara, aquilo me fez um mal tão grande. Eu me chapei, assim, do jeito, tá? Cara, eu tinha entrado para dentro de um cano, de um fogão a lenha, assim, e passado a língua, assim. Eu não podia ouvir a palavra cigarro, que eu me revoltava, o estômago, assim, graças a Deus, sabe? Aconteceu isso comigo. E aí, eu larguei, aí cheguei em casa, né? Imagina aquela fumaceira, aquele fedorão, claro que a mãe ia saber. Né? Daí a mãe diz, o que que houve, guri? Tá ruim, parece. Ela diz, eu comi uma merenda lá no serviço, não me fez bem, acho que a mortadela estava estragada. E aí fui dormir, nem jantei. Mas só que a minha mãe nunca falou nada, nunca perguntou nada sobre isso, sabe? Ela nunca comentou. Meu pai fumou durante muitos anos. Ele fumou 30 anos, depois parou de fumar e depois voltou a fumar e hoje ele fuma e não fuma, assim ele vai. Né? Então, na época, se eles me cobrassem, né, não poderiam me cobrar, porque eu fazia simplesmente o que eles faziam também, o que o meu pai fazia também. Só que daí eu larguei de mão esse negócio, sabe? Eu larguei de mão. Então, depois de um tempo, a minha mãe engravidou, né, do o meu irmão que vem depois de mim, né, e aí ela precisava fazer uma cesariana e não tinha, a gente não tinha dinheiro, então daí ela pegou e alguém de nós tinha que sacrificar o serviço. Então, eu sacrifiquei o meu trabalho, né, fui lá e fiz uma greve, encruzei os braços e disse que não queria trabalhar mais, mas eu não contei o motivo. E o motivo era porque o meu irmão mais novo nasceria e a gente não tinha condições de fazer todo aquele procedimento de hospital e cesárea e tudo mais para ele nascer. Então, eu larguei o meu emprego para o meu irmão poder nascer. Eu até estava pensando essa semana, uma coisa que nunca me veio assim, sabe, na cabeça. Para pensar assim, que o meu irmão nasceu porque eu sacrifiquei o meu trabalho, né? Então, mas lá naquela época era fácil, tu saía de uma empresa e logo tu já entrava no outro.
Aí eu saí de uma e um mês e pouco eu já estava em outra empresa trabalhando, então isso aí não deu nenhuma diferença, sabe? A diferença foi que a gente conseguiu esse dinheiro que a gente poderia pegar e ajudar o meu irmão para ele poder nascer. Depois disso, eu tive mais um irmão também, então nós somos eu e mais três. Tenho um irmão mais velho que mora em Santa Maria, eu moro em Butiá, o meu irmão que vem depois de mim, ele mora em Encruzilhada do Sul, lá perto da casa dos meus pais, onde eles moram hoje. E o meu irmão mais novo hoje mora em Florianópolis, lá em Santa Catarina, ele mora lá. 4 homens. Também. 4 homens na família. Então, o meu pai decidiu de uma hora para outra voltar para Encruzilhada. Ele não queria mais ficar lá em Sapiranga. E aí eu e meu irmão disse, não, nós temos nosso trabalho aqui, nós vamos ficar aqui. Então eu tinha 16, o meu irmão devia estar com quase 18 anos, porque o sonho dele era ir para o quartel, né? E eu tinha 16, quase 17 anos. E aí os meus pais foram embora para Encruzilhada e eu e meu irmão ficamos pagando pensão na casa de conhecidos para a gente continuar a nossa vida, enquanto meus pais vieram embora. E aí o meu irmão tinha muita vontade de ir para o quartel, só que em Sapiranga não servia na época. Então ele arrumou a gente pagava pensão na casa de alguns amigos que eram daquela mesma do nosso tempo de escola e também eram da igreja também. Então a gente pagava pensão na casa deles, né? E ele tinha uma prima que era de Santa Maria e o pai dela era sargento de um quartel em Santa Maria. O meu irmão deu uma namorada com ela por lá e disse assim, eu vou para Santa Maria, eu vou servir lá. E ele foi, sabe? Ele foi servir para Santa Maria, daí eu disse assim, mas se ele vai para Santa Maria, eu não vou ficar aqui sozinho, né? Porque, querendo ou não, ele ainda estava ali junto comigo, né? Aí o que eu ia ficar fazendo sozinho? Daí eu disse para ele, então, se tu vai para Santa Maria, eu vou para Encruzilhada. Aí, como ele era de maior e eu ainda não podia assinar os meus papéis, então ele foi lá na empresa, assinou a minha demissão lá como responsável por mim, ele foi para Santa Maria e eu fui para Encruzilhada. Chegando lá em Encruzilhada, de novo, não tinha trabalho, né? Meu pai trabalhava sempre como carpinteiro e pedreiro, daí eu fui ser servente dele. Aí eu trabalhava de servente do pai e a gente arrumava a casa para fazer. Na época lá a gente conseguiu trabalhar numa empresa de Santa Cruz que fez a construção do presídio municipal lá de Encruzilhada do Sul. Eu trabalhei lá naquele presídio, então tem um pouco do meu suor lá, do meu trabalho lá também quando foi feita aquela obra toda. Mas eu sempre queria trabalhar em outra coisa diferente, mas lá não tinha, ou era construção ou era serviço de mato. E serviço de mato eu não queria fazer, porque era muito pesado, sabe? A gente ficava fora e tal, e eu não queria, não era uma coisa que me chamava a atenção. Aí apareceu uma fábrica de calçado, aí eu fui lá e me inscrevi nessa fábrica de calçado para trabalhar, né? E quando eles olharam a minha carteira, eles disseram, não, esse cara tem experiência lá de Sapiranga, a empresa que foi para lá, ela era filial de Novo Hamburgo, então eles conheciam, disse, não, vamos pegar esse cara aí. Aí eu comecei a trabalhar na empresa. Nós começamos com 20 funcionários, e chegou a ter lá uns 130, 140 funcionários durante o tempo que a empresa esteve lá em Encruzilhada. Então, eu trabalhava nessa empresa, depois, quando veio o tempo do quartel, eu fui ao quartel, tirei 9 meses em Cachoeira do Sul, servi lá na engenharia, né, Batalhão de Engenharia Conrado Bittencourt, lá em Cachoeira do Sul, ali eu servi, né, tirei 9 meses lá. Fui convidado a ficar. Lá eu peguei uma hepatite alimentar, tomei uma água contaminada no exercício, lá nesse batalhão aí. Nunca vou me esquecer de Cachoeira por causa disso. Ali eu aprendi muita coisa ali, sabe? Eu aprendi muita coisa durante esse tempo que eu tive no quartel. Foram 9 meses, né? Eu entrei e saí na primeira turma como o segundo colocado na pontuação da companhia entre 90 soldados. Fui o melhor atirador combatente, né? Fui soldado destaque do período básico. Então, para mim foi um momento de graça também muito importante, assim, para mim a formação pessoal também, né? E durante esse tempo que eu tive no quartel. E quando eu voltei para a empresa que eu trabalhava, logo depois foi quando eu conheci a Viv, né? E daí eles foram trabalhar lá também, que o meu sogro foi convidado para ser gerente nessa mesma empresa. Foi onde eu conheci a Viv. Então, ela primeiro namorou, ela não contou isso na live dela, né? Mas primeiro ela namorou os amigos meus, para depois ela me namorar.
né? Pula essa parte, pula. Vou pular essa parte. Não, mas assim, ó, o interessante de tudo é que a gente tinha ali uma turma de amigos também que trabalhava nessa empresa e a gente jogava bola. Naquela época a gente ia para baile junto. E eu vou dizer assim, ó, eu tomava minha cerveja assim, tomei meus porres sim naquela época, né? Meu sapato sabia ir para casa sozinho, então eu enfiava ele dentro dos pés e ele ia embora e eu ia me equilibrando, sabe? Eu era pobre, não tinha dinheiro, mas conseguia tomar porre. Eu conseguia fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, daí, graças aos amigos, né? Porque tu não tinha assim, mas tu chegava com um copo vazio, bota um aqui que eu boto um depois. E aquele depois era até hoje, eles estão esperando botar depois. Sabe? Mas eu conseguia fazer isso. Então, naquela época, a gente tinha uma turma grande de amigos e quando o meu sogro e a família chegaram lá também, eles começaram a se enturmar com essa turma de amigos, porque eles não conheciam ninguém. Então, a gente olhava Grenal, eles eram gremista colorado, eu botava pilha, assim a gente ia, era uma reação e a gente estava sempre junto. Mas o namoro em si aconteceu depois. Né? Primeiro, ela namorou um colega meu e aí uma vez eu me lembro que a gente estava era um clube lá da cidade, era uma festa lá que tinha, então ele ficava com a Vivi de um lado da festa, né, coitada, né? E aí ele dava uma banda comigo e ficava com uma outra guria do outro lado da festa, no mesmo dia, na mesma, sabe? Então eu disse para ele assim, cara, o dia que tu ratear eu vou tirar ela de ti. Mas eu falei assim, como é que eu vou dizer? Eu não falei assim já com intuito, digamos assim, com o intuito de já tirar, sabe? Mas foi uma coisa que me veio assim, o dia que tu ratear, eu vou tirar ela de ti. E aí a gente foi num aniversário, uma vez de um colega de empresa, e era para fora, e era frio, Fernando, mais frio que hoje. A gente não conseguia conversar, assim, que o maxilar da gente chegava a congelar, assim, de tão frio que é. E lá a região de Encruzilhada é mais fria que aqui. E o aniversário era para fora. E aí eu ia de moto, de carona com colegas. Não vão de moto, vão apertar nos carros, tudo e vamos. Aí nós fomos para esse aniversário. O carro que a gente foi era uma Brasília amarela. Um amigo meu, do colega nosso, tinha uma Brasília amarela, nós fomos entre 6 dentro dessa Brasília, né? 3 na frente ali, 3 atrás, fomos para lá. Chegando lá, eu nunca tinha comido maionese na vida, eu não gostava de maionese. Aí eu chego lá, a gente tá fazendo festa, levamos um violão, eu tava cantando umas músicas e tal. E aí, quando fomos se servir, a Vivi disse, não, eu vou pegar, quer que eu te sirva, não sei o quê. Sabe, ela já dando aquelas insinuações e o boca aberta que não enxergava. Ela dizia assim, não, eu sirvo maionese para ti, quer maionese? Eu disse, quero, mas eu não gostava da maionese. Aí acabei comendo a maionese, sabe? E acabei gostando da maionese. E hoje eu gosto, eu como maionese. Graças a ela, né? Pra ver, né? Ela começou muito aí, né? Então, eu peguei e a gente fez uma dança de vassoura ali, sabe? A gente fazia uma dança vassoura, e todo mundo dançava e batia a vassoura, e o pessoal e largava o par, pegava a vassoura, e eu sempre ia nas meninas e ela sempre vinha em mim. Eu ia nas meninas e ela vinha em mim, sabe? Me tirava para dançar e tal, e eu, tá. Aí na hora de ir embora, ela ainda tava meio de trelelê com esse meu colega, né? O Paulinho. Aí ele pegou e ficou com outro carro e a gente foi de Brasília de volta, né? Aí na volta, né, durante a ida embora, que daí eu grudei ela, né? Eu disse, não, vamos. Aí, né? Aí ela pergunta pra mim, aí o Paulinho, eu disse, o Paulinho deve estar dormindo essas horas. Deixa o Paulinho pra lá, vamos falar de nós. Né? O Clóvis escreveu aí que furou os olhos do teu amigo, aí, Sandro. Não, mas para ver como é que são as coisas, né? Aí a gente foi para um baile, pelo baile, uma guria veio e bateu no meu ombro. Daí eu olhei para trás, ela disse assim, eu quero te dizer que tem uma amiga minha que quer ficar contigo. Daí eu, no baile, né? E eu com a Vivi, né? Nós recém tinha ficado junto. Aí eu disse para ela assim, não, eu já estou acompanhado, eu não quero, vou agradecer. Pode dizer para tua amiga lá que eu não quero. Sabe? E aí fiquei ali.
Então, depois a gente começou, né, todo esse negócio de visita e tal, as desculpas para mim poder ir na casa dela, então era sempre eu ensinar ela a tocar violão, ela não sabe até hoje, e eu não ensino, porque eu acho que o dia que eu ensinar ela vai embora. Então, até hoje, ela sabe fazer só 2 notas, né, que é o Mi menor e o Ré maior só, e deu, né, não sabe fazer mais nada. Tá sempre esperando a aula, sempre esperando a aula. E eu não vou ensinar, senão ela vai embora, ela me deixa, eu não largo ela, não adianta. Aí assim, ó, aí quando a fábrica de calçado quebrou, então a gente era noivo na época, então não tinha como a gente ficar junto, então, porque eles iam voltar de volta para Portão, então eu fui, né, eu disse para meus pais, né, que eu iria embora, então eu fui para Portão junto com a Vivi e a família dela. Chegando lá em Portão, eu não tinha onde trabalhar, então arrumaram um serviço para mim na época no Café Colonial Italianíssimo. Acho que de repente você deve conhecer. Ali bem pertinho do pedágio, ali é um prédio assim que parece um Sim, castelo, né? sim. Ali era o Italianíssimo na época. Café Ali Colonial. Ali eu também. trabalhei. Ali eu trabalhei de garçom, minhas folgas nas terças-feiras, e eu dormia num prédio do lado, assim, que era um prédio abandonado, só tinha um lugarzinho que a gente fez um quarto, e ali eu dormia, e aí tomava banho, fazia as higienes e tal, num banheiro que tinha nos fundos do restaurante, mas eu dormia ali nesse lugar. Ali eu comprei uma televisão e um fogão e um guarda-roupa. Era o que eu tinha, né? Foi o que eu comprei. Mas eu sempre queria trabalhar na fábrica de calçado, que era uma coisa que eu sabia. Aí um ex-namorado antigo da Vivi arrumou para mim em Estância Velha um serviço numa fábrica de calçado, e lá eu fui trabalhar. Trabalhei uns 3 anos e pouco, daí nesse meio tempo meu sogro e minha sogra se separaram e tal, daí veio o casamento, né? Aí era ou casa ou separa, por causa de tudo que os vizinhos vão falar e vão pensar e tal. E aí foi marcado o casamento, né? 14 de setembro de 96, quando a gente casou. Meus pais não vieram para o meu casamento. Meu pai tinha um problema de coluna e tal ali, então ele não veio, a minha mãe também não veio para o meu casamento. Só o meu irmão mais velho participou desse momento. Quem me levou até o altar foi a minha sogra, né? Foi com ela que eu entrei na igreja. E uma coisa que marca muito no meu casamento, Fernando, que quando o padre Paulo Puc foi que fez o nosso casamento, ele disse assim, ó, naquela homilia, assim, que ele teria vergonha se convidasse aquele monte de padrinhos e o casamento fosse só por um tempo, né? Que ele durasse só um tempinho. Mas eu não queria que o casamento durasse só um tempo. Eu demorei, a Vivi foi a minha única namorada, foi a Vivi. A minha única, sabe? Tinha ficantes, namoradas de baile, mas namorada séria mesmo, ela foi a única. Porque eu pensava assim, que quando eu fosse casar, formar uma família, seria para sempre. Não seria uma coisa para daqui a pouco se perder. Porque eu vi muitas coisas no casamento do meu pai e da minha mãe que eu não queria que tivesse casamento, né? Problemas da própria bebida, problemas de brigas, problemas de dificuldades, problemas de brigas entre eles, onde entre eu e meu irmão entrava no meio da pauleira toda, sabe? E o meu pai era caçador, meu pai era pescador, meu pai tinha arma em casa. Então, eu me lembro uma coisa que marcou muito a minha infância, assim, é que uma vez eles brigaram, assim, teve uma briga feia, eu e meu irmão entramos para apartar e não deu muito certo, a gente levou pau também, eu fui para dentro do quarto. E aí eu voltei depois, assim, eu entrei no quarto deles para ver, a minha mãe estava num canto chorando, meu pai estava deitado em cima da cama e do lado dele tinha uma arma. E aí eu voltei para o meu quarto de novo, e sabe quando a gente acha que a coberta protege, assim? Então eu me tapei assim até a cabeça, né? E fiquei esperando para ver se eu escutava o tiro ou não.
E graças a Deus nunca escutei tiro nenhum. Né? Nunca escutei. Mas toda vez que aquilo acontecia, eu me tapava e eu dizia assim, a minha família vai ser diferente. Essa família eu não quero, eu quero uma família diferente para mim. Então, quando a gente começou a namorar, eu e a Vivi começamos a namorar, que eu vi que era mesmo a família que eu queria. Então, eu larguei tudo e fui, acompanhei. Então, a gente casou e tal. Depois disso, um ano de casado, né, com todas as dificuldades de começo de casamento, casa apertada, improvisada. Aí eu vim trabalhar nessa empresa que eu trabalho até hoje, sabe? Toda essa mudança de novo, sabe? De ficar 15 anos longe, 13 anos parando só em alojamento. E durante esse tempo todo, eu naquela ida a cada 15 dias em casa e voltar de novo. E muitas vezes eu deixei a minha família de lado em prol do serviço, sabe? Por quê? Porque de infância eu fui criado a valorizar o trabalho. Então, eu fazia o meu trabalho e às vezes eu deixava a minha família de lado, sabe? E durante 17 anos eu fiz isso. Então, quando chegou a um momento assim do meu trabalho, que queria ser alguém dentro da empresa, eu consegui chegar e lá no topo, que seria ser um encarregado de produção e tal. Porque eu pedia muito para Deus isso, eu queria muito isso. E em 6 meses eu estava desempregado. Em 6 meses eu tinha conseguido e já tinha perdido tudo de novo. Mas isso a gente já estava dentro do Cenáculo de Maria quando tudo isso aconteceu, né? A gente fez o Cenáculo em 2004, em maio, e eu fiz em agosto. E a minha participação do Cenáculo de Maria, ela começou antes de eu fazer o Cenáculo, porque quando a Vivi participava das reuniões, eu não participava, mas quando eles iam para o hospital, eu ia junto tocar violão. Quando eles iam para o asilo, eu ia junto e tocava violão. Das reuniões eu não participava, mas desses eventos fora eu já participava. Então, a Vivi sempre me carregou, sabe? Então, ela sempre me levou para lugares. Então, a minha perseverança no Cenáculo tenho porque ela me levou, né? Porque ela faz, na minha vida, me leva para onde às vezes eu tenho medo de ir, né? Então eu sou assim paradão, mais quietão, mais silencioso, mais centrado. Pode me encontrar no Cenáculo eu meio afastado de todo mundo, mas não é, o meu jeito é esse. A minha criação foi essa. Mas eu sigo esse caminho, eu sigo esse Cenáculo de Maria, esse movimento, porque eu amo, porque transformou a minha vida, porque preencheu a nossa história, com tudo que todo mundo sabe, de tudo que aconteceu, tudo que a gente conquistou. Mas o Cenáculo de Maria na minha vida, ele não ficou. Ele está presente hoje ainda, porque tudo que a gente faz gira em torno do Cenáculo de Maria, né? Hoje a gente participa aqui do outro lado do rio, como tu gosta de falar, né? Longe de tudo, mas a gente está sempre perto, a gente está sempre tentando fazer alguma coisa, né? Formamos um grupo aqui em Butiá, temos um grupo lá em São Jerônimo. Até um tempo atrás eu estava conversando com a Vivi, nossa, a Marlene lá de Alto Feliz, né, quando o Portão foi lá junto para a Padre Alto Feliz, eu fui durante um ano junto com a patrocinadora também de Alto Feliz naquela época, quando surgiu. Então a gente tem, assim, sabe, um amor por esse movimento, um carinho por tudo isso que o Cenáculo traz na nossa vida, e essa transformação na vida da gente é uma coisa diária. Não é um retiro e deu, sabe? O Cenáculo na nossa vida é assim, ó, eu tô em casa, tô com roupa do Cenáculo, eu saio para o serviço, eu vou com roupa do Cenáculo, vou para o mercado com coisas do Cenáculo, mas não é assim, eu vou fazer uma propaganda, é porque isso faz parte da gente, sabe? Isso faz parte. E fazer parte desse movimento, fazer parte, assim, de tudo que acontece, nos traz felicidade, nos completa. Então, a esperança que a gente tem, ela vem movida desde o início, vem movida desde a tua perseverança.
né? Eu acredito que lá, quando tu fez lá o teu cenáculo lá, se tu não tivesse pensado assim, eu preciso levar isso para alguém, se tu não tivesse aprendido naquela época que o cenáculo não é, o retiro aquele é teu, mas o cenáculo não é teu, a gente não conheceria o cenáculo hoje, sabe? Então, aquela pessoa que persevera de fato, aquele senante que está ali por amor, que gosta, não é aquele que aprendeu que o cenáculo não é dele. Eu falo isso sempre, quando a gente faz uma recepção no nosso grupo para os novos, eu sempre digo, eu sempre bato nessa tecla assim, o dia que a gente aprender que o cenáculo, o retiro, esse é meu, o cenáculo não é meu, tu vai ter vontade de levar alguém. Tu vai ter vontade de continuar participando, continuar perseverando. Isso é o que move a gente, isso é o que faz a gente ser assim do jeito que a gente é, né? Não existe distância que nos separe. A gente ficou um tempo afastado, né? A gente ficou um tempo afastado por questão de mudança e tudo. Teve toda aquela transição de será que dá, é muito longe e tal, sabe? Então, a gente pega e faz hoje tudo. Nunca faltou nada com o Fernando, nunca faltou, sabe? A gente nunca tem sobrando dinheiro, mas nunca faltou. A gente gasta mais que os outros, a gente tem que contratar uma pessoa para ficar com as crianças para a gente ir. E isso não é motivo para esmorecer ou para a gente dizer assim, eu não quero mais, ou tá bom fazer, sabe? Porque sempre tem algo mais para a gente fazer. Sandro, deixa eu te dizer que já são 50 minutos, cara. Nossa live está terminando aqui, eu preciso... Cara, tanta história que tu contou pra gente que eu também fiquei aqui, a gente fica meio extasiado, né, com essa tua caminhada, tantos anos que eu te conheço e tantas coisas que tu fez que eu não imaginava, Sapiranga e, nossa, toda essa aí. O quartel sempre me lembro, né, mas não lembrava que era em Cachoeira do Sul também e as coisas, os segredos da Vive aí também, que a gente... E essa tua sinceridade, cara, tão bonito ouvir isso, né? Pô, minha primeira namorada firme, né? É tão bonito isso, cara. A gente fica tão feliz de escutar. Deixa eu te dizer alguns testemunhos aqui do pessoal, alguns comentários. A Martinha disse, que alegria poder escutar teu testemunho. Polaco, boa noite, Sandro, grande irmão que o cenáculo me deu. Alcimar Júnior, lá do Paraná. Sandro, grande pessoa, um prazer ter te conhecido. Linda música, feita em 15 minutos. Martinha, meu querido irmão de coração que ganhei na família Azul, sempre batalhador, és um guerreiro. A Inês Silveira, que alegria poder ouvir a partilha do nosso irmão Sandro. Lamentável que hoje os nossos jovens não possam trabalhar cedo, né? O trabalho sempre foi uma marca muito forte, né, na tua vida. A Maésia, lá do Paraná. Estou aqui morrendo de rir dessas histórias. Sandro, tua história é maravilhosa. A Beth Kirchhoff, lindo testemunho. Débora Bittencourt, no meu ensino médio também tive que trabalhar numa fábrica de calçados durante o dia e estudar à noite. Muito aprendizado nessa época. Francine Hartmann, diz que o teu amigo tu ficou dançando com a Vivi e o teu amigo ficou dançando com a vassoura lá, né? Gustavo Moreto, o Sandro dançou com a Vivi e o Paulinho dançou. Débora Bittencourt, né, dizendo que a paz dentro de um lar não tem preço, harmonia, companheirismo, união, o amor é o que se precisa. A Ilse Franzen lembrando isso, né? Mais uma lembrança dolorosa. Várias vezes dormi ao lado de uma arma, né? Felipe Caldeira, Sandro e Vivi, exemplos de força, de perseverança e fé. Feliz por ter conhecido vocês. Vivi Rosa, que linda história, Sandro. Cirlei Schomer, bela história. Vera Batistella, obrigado por terem formado o grupo em Butiá. Graças a vocês me encontrei no cenáculo. Evandro Menini, querido compadre, que Deus te abençoe, a ti e a tua família. Em Deus tudo se transforma e faz sentido. Espero que possamos seguir juntos por muitos anos nessa missão. E a Vivi aí passou a live toda comentando, né? Mas primeiro dizendo que tu estava acabando com a reputação dela, depois dizendo como não amar esse ser maravilhoso e tudo. E tu sabe, né, Sandro? Tu e a Vivi são amigos assim especiais que a gente tem. Tua família, toda a história de vida, toda a história de trabalho, toda a dedicação.
o esforço que tu sempre fez, né, que vocês sempre fizeram no meio do teu trabalho, no meio dos teus turnos, de tudo, da distância. Eu já disse isso para a Vivi na live dela e digo também para ti, né? Vocês são um exemplo, assim, de dedicação, né, ao cenáculo e de não se assustar com as dificuldades para poder continuar participando. Então, certamente Deus também recompensa e vai recompensar muito vocês por isso. E a capacidade que vocês têm de enfrentar, né, as dificuldades que a gente conhece, que a gente sabe, as dificuldades da vida, mas toda a capacidade que vocês sempre tiveram de enfrentar é algo que inspira muito a gente. Aí certamente o nosso pessoal também se inspira muito em vocês. Muita gente dizendo aí mais coisa, mas realmente o nosso tempo vai encerrando. A Vivi está por aí, as crianças, para nós fazer uma foto hoje. Hoje é eles que são teus convidados, né? Passa, Andrei, passa para lá. Aê, Andrei! Valentina! Maria Clara, cadê a Maria Clara? Vivi! Tá dormindo, eu acho. Dormiu. Então, ô Andrei, entra na foto aí, meu. Aí. Olha, a Vivi até arrumou os cabelos hoje de novo para ir para foto, né? É aquele mesmo shampoo. Ainda tem. Gente, muito bom ver você, Sandro. O tempo voou aqui, cara, quase 1 hora. Vou te dar 2 minutinhos aí para tu fazer o teu encerramento, tua mensagem final. Lembrando, pessoal, que amanhã é sexta-feira, temos Santo Terço, sábado estudo bíblico e domingo a live comemorativa aos 3 meses da TV Cenáculo. Mas lembrando que essa live só vai sair, a surpresa está pronta, mas nós só vamos botar no ar se nós chegarmos aos 1000 inscritos no YouTube. Já chegamos a 900, falta só mais 100, temos 3 dias aí. E lembrando que sábado é o nosso Senante vivendo o 4º dia, então esse final de semana de novo cheio. Esse final de semana a gente ia estar em São Jerônimo, né, para fazer o nosso Dirigentes, para mais um retiro. Infelizmente ainda não podemos nos encontrar, mas a gente lembra que no Cenáculo o melhor sempre está por vir. Então, pessoal, dá mais um coraçãozinho aí para o Sandro. Quem tem algum comentário ainda? Sandro, faz o teu encerramento aí. Obrigado por compartilhar a tua vida com a gente aí. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Agradecer a Deus, né, a oportunidade. Também agradecer ao Cenáculo também pelas músicas, né, que estão rolando como lema de retiro aí também. É uma graça e uma bênção. Dizer para cada senante que, de novo ou antigo, né, que a perseverança que a gente tem é sempre saber que o Cenáculo é sempre para o outro. Né? O meu retiro foi o 35º, o Davi foi o 34º, mas outros que estão por vir sempre é para os outros. Então, que a gente possa levar sempre na mente, né? Fazer a diferença na vida de alguém, né? Essa é a nossa missão, isso é o que a gente deve fazer como cristão, né? Deus abençoe. Dizer que essa pandemia está vindo para nos aproximar mais, por incrível que pareça, nos aproximar mais das nossas famílias, nos aproximar mais dos nossos amigos. E assim, se essas reuniões, você realmente é um senante de paz. Pessoas que não são de fato não têm. A gente está morrendo de saudade porque a gente é senante. Então vamos lá, né? Vamos se reunir, nem que seja através das lives aí. Vamos chegar ao 1000 para ver o que tem de surpresa para nós dia 5. Que Deus abençoe a cada um. Fiquem todos com Deus. Beijo da família Voese no coração de cada um. Beijo para vocês, meus queridos. Que alegria ver vocês, nem que seja pela tecnologia, tá? Pessoal, grande abraço a todo mundo. Obrigado.